Mais uma vez, que maravilha, ante as câmeras do nosso GD, que você já sabe, né? E desde a primeira oportunidade em que ela participou, foi maravilhoso. Estamos convocando mais uma vez a nossa queridíssima Cristiane Dux, ela que é diretora da Comunicação Social Espírita, lá do Conselho do nosso Estado, e que, de novo, que prazer. Estamos aqui, que bom, Givanildo. É muito bom estar aqui contigo, com os telespectadores do GD também. É um prazer muito grande. Muito obrigada. Nós vamos ferir um assunto que nem sempre no movimento espírita nós cuidamos. Falamos muito, mas não sem muita ciência, com ciência eu não digo, mas sem muita ciência do que fazemos, que é a comunicação. Você que é especialista no assunto, a gente que colabora lá pela rádio e nas divulgações de modo geral, no movimento espírita, observa-se que há tantas confusões. Eu vejo comumente chegar na rádio, por exemplo, as pessoas anunciando seu grupo espírita, e põe centro espírita, ou se não põe somente a sigla. Como aqui o GD, né? GD, enfim. E aí eles não sabem o que é. Ou se não, mandam um tema não muito preciso, o expositor dá apenas o primeiro nome. Como é que funciona? Eu sei que tem uma experiência muito grande, que seja no movimento espírita, seja no movimento não espírita. Não espírita. Então, Givanildo, a gente está em um processo assim, de um trabalho muito profundo, né, que pretende alcançar uma profundidade muito grande, junto, lado a lado, ombro a ombro com os esforços da própria Federação Espírita Brasileira, para a gente tratar um pouco mais, junto ao público em geral, ou até mesmo dentro do próprio movimento espírita, dessa diferenciação entre a comunicação social ordinária e a comunicação social espírita. Porque na medida que a gente cria um termo que se chama comunicação social espírita, esse comunicação social espírita há de apresentar alguma diferenciação da comunicação social ordinária. E qual é essa diferença? É porque nós queremos, na comunicação social espírita, atuar de forma efetiva e eficaz, mas falando ao coração. Essa é a diferença. Então, se utilizam todas as técnicas da comunicação social ordinária, só que com um cuidado e com uma gestão de conteúdo que vai provocar, né, a penetração daquela informação. Porque nós não queremos só informar, nós queremos formar. Formar conceitos, formar moralmente no sentido de evangelizar. Então, essa é a grande diferença, Givanildo. E o que a gente vem percebendo e que muitas pessoas que praticam a comunicação social dentro do movimento espírita ficam muito presas a esse arcabouço tecnológico da comunicação, né? De como transmitir, de qual é a forma que tem que se atuar, mas não passam um pouco ao largo da preocupação primeira que deveria ser esse caráter evangelizador da comunicação. Porque quando você entrega uma informação, a gente pode estar, estamos conversando aqui, eu estou me utilizando de palavras, eu sou a emissora, você é o receptor, como o nosso telespectador é o receptor daquilo que eu estou falando, porque ele está me entendendo e existe uma codificação aí comum, que é a língua portuguesa, e a gente está se entendendo. Só que, dependendo da forma como eu faço a gestão dessa minha comunicação, você pode apenas me entender, mas pode não apreender aquilo que eu estou te falando e não introjetar aquilo que eu estou te falando. Então, essa é a diferença. A gente quer praticar a comunicação social ou a comunicação com vistas à internalização de determinados conceitos. E, na verdade, a nossa grande matéria-prima dentro do movimento espírita é a própria codificação, né? Que é um manancial imenso, né? De possibilidades de melhoria para cada ser humano, né? Então, a gente quer essa matéria-prima de luz, a gente quer trabalhar com muito carinho. Agora, todo esse esclarecimento seu, é preciso ser necessariamente especialista? Não, de forma nenhuma. Não, porque eu vejo muitas vezes pessoas, não precisa fazer o curso disso para ser. Não, de forma Por exemplo, nenhuma. uma coisa que acontece muito no movimento da gente. Olha, você é evangelizador, olha, tem que fazer curso. Olha, só um instantinho. Mas a pessoa está lá no interior do Brasil. Exatamente. A pessoa até analfabeta. Exatamente.
das letras, mas é um espírito com conhecimento limitado com respeito às letras. Isso. Mas numa ciência impressionante dentro de si. Exatamente. E aí, quantas e quantas pessoas são prejudicadas, cria uma série de barreiras. Hoje eu estou preocupado com alguma burocracia que está se criando aqui, ali, acolá, e as pessoas dizem, meu Deus, não é a casa do caminho, a casa espírita? Não é Evangelho e Rede Vivo? Isso. É aquilo que eu não estou dizendo aqui, você faz a coisa de qualquer maneira, Exato. mas como você colocou, que eu achei maravilhoso. Põe o seu coração naquilo que você está fazendo. Como é que você vê isso, de uma maneira geral? Pois é, então, é exatamente para cercear esse tipo de entendimento enviesado que a gente está tentando estruturar bem teoricamente qual é essa nossa nova proposta de comunicação social espírita, que vai passar, Givanildo e telespectadores, por 3 funções básicas. A função evangelizadora, que é justamente a função de gestão do conteúdo, é aquele comunicar que vai tocar que vai despertar sentimentos para tocar o coração. Não é o palavrório infrutífero. Claro. Porque esse palavrório infrutífero, ele fica em nível cognitivo. As pessoas nos entendem, mas elas não introjetam a mensagem. Mas por que não introjetou? Porque faltou aquele algo a mais. Né? E aquele algo a mais, e que nós espíritas entendemos muito bem o que é a vibração que você coloca junto. É aquilo que te emociona. Lembrando de Jesus, onde está teu coração, aí está teu tesouro. Exatamente, é isso aí. Então, quando você fala com vistas a atingir, a envolver o coração do próximo, é outro tipo de fala, é outro tipo de comunicação. Né? Então, a comunicação ela passa por essa função evangelizadora, passa pela função midiática, que vai ser essa função que vai, de uma certa forma, se utilizar de todos esses recursos técnicos e tecnológicos que, sem sombra de dúvidas, contribuem para a comunicação, mas não é o essencial. Não é o essencial. O essencial é você falar ao coração. Né? Mas se você tem um bom domínio, por exemplo, se todos nós estivéssemos aqui, né, sem essa iluminação, sim, né, o nosso telespectador teria mais dificuldade de nos enxergar. Ele não deixaria de compreender o que estamos falando. Mas a comunicação ela não seria tão plena, porque os recursos tecnológicos eles aprimoram o processo de comunicação. É importante. Então tem essa função midiática também. E tem a função integradora, né, em função da integradora da comunicação que permite que as pessoas se aproximem, se correlacionem. Então existem essas 3 funções. Agora, o essencial, Givanildo, como você muito bem colocou, não se pode deixar perder de vista, né? Sim, não se pode deixar. Agora, eu sei que esse trabalho que é feito por você, outras federativas fazem também pelo Brasil afora, e acredito, inclusive, que essas atividades daqui vão ser modelos aí para fora. Sim, não que nós queiramos que isso aconteça, porque o Brasil não é bem isso. É aquela coisa do instrumento. Exatamente. Somos apenas instrumento de Deus. Exato. Que poderia ser melhor dependendo só da gente. Pode ser melhor dependendo da gente. Como é que está toda essa sistematização aqui no Estado, por exemplo? Como funciona de um modo geral? O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando um guarda-chuva, né? A gente está tentando receber a orientação primeira da FEB e distribuir isso internamente dentro do nosso Estado do Rio de Janeiro, que é a alçada do nosso trabalho. Sim. Então, a gente vai, agora, por exemplo, ano que vem, em 2018, realizar uma série de capacitações, encontros de capacitação lá no CERJ, que cubram essa demanda da tecnologia e da técnica, né? Sempre ressaltando que são atividades correlatas à comunicação, que chegam para assistir, mas que não são as essenciais. Qualquer pessoa pode se inscrever nessa sequência aí que faremos de capacitações técnicas, Givanildo. E a gente está fazendo um grande programa de visitação dentro de todo o estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa estar em várias regiões, travando contato com os nossos companheiros espíritas e trocando ideias em relação a essa nova filosofia de trabalho que estamos chamando de comunicação para uma nova era. É o título aí da nossa empreitada, né, de todo o projeto. Agora, isso, eu conheci um amigo, você não estava nem encarnado,
uma amiga que fez um trabalho maravilhoso dentro do CERJ, antigamente era o ZERJ. Sim. Inclusive na Rádio Rio de Janeiro, que transformou a rádio desse aspecto de comunicação lá. Foi a Gilca Fernandes. Gilca, sim. Gilca maravilhosa. Gilca, que era médium, sim, colaborou com o Esperanto, enfim. É amiga dedicada, né? Dedicada. Amiga continua dedicada. trabalhando, Sim, continua. enfim, de modo geral, tem participado. Como é que tem sido, você ao fazer isso, essa atividade, isso tem ajudado muito, não só os conselhos, mas como as instituições adesas ou não, Sim. em suas atividades, Sim. de modo geral? Certamente, porque o nosso foco maior, né, a nossa finalidade maior é assistir a ponta, né? Sim. E qual é a ponta dentro do movimento federativo? É justamente a instituição, né? Aquele núcleo, aquele foco, né, primeiro de luz, que é o que vai travar contato nas suas atividades cotidianas com um grande público. Então, é essa instituição espírita que pode contar com todo esse arcabouço de propostas de trabalho nossas da comunicação que vão estar ao alcance de qualquer pessoa a partir do ano que vem, nesses momentos de capacitação lá no CERJ e no nosso programa de visita. Eu acho, a gente vai ter um programa de visita justamente nessa visitação do estado todo. O que acontece, Givanildo? E até aqui tentando traçar um raio-x do nosso movimento e buscando solução nesse sentido, e daí por que a nossa programação de visita. Existe no movimento espírita um gargalo, porque a proposta do CERJ, enquanto federativa, é representar o todo, quer dizer, a federação, ela representa o todo, enquanto que ela espelha, né, orientação de trabalho para as partes. Então, é o todo que se vê na parte, a parte que se vê no todo. E precisa haver essa dinâmica de interação. Mas a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por conta disso, a gente elege os coordenadores de unificação pelo estado inteiro. Como o cobertor é curto e todo mundo hoje em dia tem muito pouco tempo e muitas atividades, a gente começa a perceber que esses coordenadores de unificação acabam não tendo condição, não tendo braço, não tendo lastro para cumprir com todos os compromissos. E lógico que nessa função de interface, eles acabam falhando em alguma coisa, porque não dá conta, não tem como, né? Seria impossível uma pessoa conseguir fazer tudo hoje em dia com mais pressão de vida profissional, com mais pressão de família e tudo, conseguir fazer tudo. Então a gente percebe que o CERJ e os gestores do CERJ, apesar de contar com a grandiosa ajuda desses representantes de unificação pelas suas localidades, precisa estar mais próximo. Os gestores do CERJ, eles não podem ficar encapsulados no CERJ. Precisa haver esse programa de visitação. Seguindo, inclusive, até o próprio exemplo do codificador, que quando termina de fazer a codificação, sai em campo. Ah, sim. Sai em campo. Mesmo, sai em campo. Viagem Espírita está aí para narrar isso para a gente, né? Né? Então, a gente tem que, Givanildo, isso é uma crença minha, uma filosofia de trabalho minha, a gente tem que se afastar do espiritismo de gabinete. Ah, isso é uma coisa básica. Doutrina espírita não é espiritismo de gabinete. Né? O tempo todo. Você tem que ter o contato, você tem que ter a coisa do estar junto, né? de diálogo. Existem, infelizmente, hoje em dia, gestores do movimento espírita que acreditam que podem fazer e conseguem fazer, e aí é uma crítica mesmo, fazer espiritismo por portaria. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, a gente está tentando se afastar muito desse tipo de procedimento e ir a campo. Vamos para o cristianismo primitivo. Exatamente, não, é isso. O que fez Paulo, o que fez Jesus, ele convocou. Exatamente. Então, assim, seguindo os passos de Paulo, né, que foi um dos maiores comunicadores que a gente já teve de todos os tempos. Sim. Né? É graças a Paulo e o potencial de comunicação que ele tinha que temos o Evangelho até hoje. Sim, exato. Né? Porque foi ele que pulverizou, digamos assim, inclusive para o Ocidente, o Evangelho. Aliás, aquele livro Paulo Estevam, é um monumento de obra, né? É um monumento. Maravilhoso. Um dia toda a humanidade vai descobri-lo. Exatamente. Agora, uma outra pergunta para você. Nessas visitações que vocês fazem, ou visitas, vocês já preparam, já envolve outros? Por exemplo,
há uma queixa grande no movimento que não temos renovação, que o jovem não está vindo muito e tal. Será que é em função da dispersão do mundo? Ou será que é a falha da gente que está com mais tempo, estamos mais tempo no movimento, que não estamos bem aproveitando o jovem? O que é que você acha com relação a isso aí, com relação à divulgação? Eu acho, Divanildo, que tem sim, tem um meia-culpa nosso. Sim. Tem sim. Porque o que acontece? O jovem, ele quando é de família espírita, provavelmente já cumpriu com aquele tempo dele na evangelização, depois ele frequenta a mocidade espírita, e quando vai chegando aos seus 17, 18 anos, né, ele já se torna adulto. Né, e já se vê fora daquele contexto ali da mocidade espírita. Na sequência natural, na ordem natural das coisas, o que sobraria para esse jovem? Que ainda é jovem, que não é um adulto maduro, que está ali no meio do caminho, sobraria o estudo sistematizado da doutrina espírita. Só que esse... Por sinal, é um trabalho excelente, é maravilhoso. Que deve ser cada vez mais confirmado e sistematizado. Maravilhoso. Né? Só que o que acontece? O jovem, exatamente nesse momento de migração entre a mocidade e o estudo sistematizado, ele se vê na vida comum, diante de desafios como ingresso na faculdade, né? Vestibular, necessidade, às vezes, de buscar algo para complementar o trabalho na família. Então, ele tem várias distrações, digamos assim, naquele momento específico de vida dele, que faz com que ele rompa com a mocidade, no sentido de ruptura de frequência, mas que talvez tenha ao seu lado outros apelos para o não ingresso no estudo sistematizado. Sim. Então, eu acho que a gente tinha que cuidar um pouco mais de carinho desse gap, dessa diferença, porque fica meio que no limbo, sabe? Sim. O jovem sai da mocidade, mas não ingressa no estudo sistematizado. Deveria haver, talvez, um nível de estudo sistematizado juventude. Eu não sei, eu estou inventando aqui. Para que esse caminho natural fosse mais suave. Exato. Sabe? E eu acho que falta esse tipo de estruturação em nível federativo. Você acredita que nessas atividades seria interessante também envolver a criança ou não? Como funciona? Deixa eu, talvez o pessoal mais criança. Eu estou lembrado que quando eu participei do movimento espírita em Brasília e era encarregado da campanha do quilo, que eu acho que a melhor maneira de você fazer a maneira do quilo é você ir nas casas. Sim. Apanhando alimento e divulgando a doutrina espírita. Nós não queremos alimento tão somente. Queremos alimentar a alma, né? E quantas das vezes minorar dores nos lares. Exato. Sem você perceber através da mensagem. E eu observava que eu levava as crianças. Alguns iam comigo. Claro, não é aquele tão pequenininho, mas é aquele que já tem. E mostrando e tal, explicando. Você acha que nessa atividade, por exemplo, de comunicação, seria interessante, não só na comunicação, mas de modo geral, preparar a criança, pois ali está um espírito. Lógico. E está constrangido em função do corpo físico. Muitas vezes com muito mais bagagem do que um de nós, veteranos, não? O que é que você acha? Eu acho que a força jovem, seja ela infantil ou de jovem mesmo, propriamente dito, de adolescente, ela tem que sempre ser contemplada em todas as atividades, tanto na federativa quanto da instituição espírita. A gente precisa estimular, digamos assim, né, o uso dessa força, porque é uma força. É uma força. Eu me lembro, Givanildo, a gente falava da última vez, no meu último encontro aqui no GDEI, sobre mediunidade. Né? Exato, você quando criança. Eu agora estou me lembrando com muita clareza, exatamente, eu quando criança, com muita clareza de uma vivência que eu tive durante um desdobramento, que eu estava em algum local, uma colônia espiritual, onde eram realizados tratamentos de saúde, enfim, e eu via alguns amigos espirituais cuidando de um ambiente que era uma sala enorme, com um colchão, aqueles colchões que as crianças brincam de pula-pula. Sim, igual. Então eu vi essa sala com esse colchão imenso e muitas crianças brincando de pula-pula dentro dessa sala. Só que eu achei estranho, eu falei, puxa, isso aqui não é um jardim de infância, isso aqui é uma clínica de recuperação, né? A proposta aqui é da cura, né? Nessa atividade no plano espiritual. Eu achei estranho, por que tem uma sala com tanta criança lá dentro e brincando de pula-pula? Porque as crianças estavam brincando. Aí a entidade, o amigo espiritual que me assistia nessa visitação, eu me lembro direitinho, ele me explicando
que aquelas crianças estavam ali naquele ambiente, brincando, e as energias que elas desprendiam através da brincadeira, a energia que a criança despende através da brincadeira, era recolhida pelos amigos espirituais como fluido vital para os tratamentos de saúde. Que interessante. Aliás, isso que você está falando, não é que seja inédito, mas na verdade, muitas vezes as pessoas têm esses experimentos e não têm oportunidade para dizer, na verdade, né? Exato. E um momento como esse é de importância muito grande que se mostre, que se diga de modo geral. Agora, você acredita que essas atividades, cada vez mais sendo facilitadas no movimento espírita, nós vamos bem compreender a importância da divulgação como um todo? Certamente. Certamente, porque é o que eu falava antes, Givanildo. Se você quer praticar uma comunicação social espírita em profundidade, essa comunicação, esse ato do comunicar, ele tem que provocar emoções, ele tem que provocar sentimentos, né? Então, você interage com essas energias e com essa força, né? E muitas vezes, essa ingenuidade da criança, né? Ou a ingenuidade do jovem, essa força, esse vigor do jovem, ele pode nos assistir muito de perto nessa penetração da mensagem. Você está falando isso, eu estou me lembrando daquelas atividades, pessoas de efeitos curativos, tratamentos espirituais, que é comum o pessoal botar música. Isso. E aí a gente faz música, porque, claro, você vai botar qualquer música. Sim, uma música que é leve, né? Música é leve, né? E a música era colocada e depois o Espírito dizia, olha, é necessário que se cante, para que se possa desprender o próprio encarnado, quem sabe, acredita até no próprio desencarnado, para facilitar no tratamento com relação às pessoas como um todo, não é isso? Então a comunicação, ela sempre vai, a boa comunicação, ela sempre vai movimentar no seu bastidor energias que vão tocar o coração do nosso mais próximo. Nós estamos aqui interagindo, eu e você, nós estamos nos comunicando. Olha a energia boa aqui. Que ele não está vendo, mas com certeza nós estamos interagindo, não? Certamente. Minha amiga, que prazer. Você realmente, você já disse no outro programa que você vai ser vai ser convocado, já está sendo mais uma vez e outras vezes. Está certo. Mas, minha amiga, então, portanto, há uma necessidade no movimento de que se possa bem coordenar essa atividade da comunicação. É que encontramos alguns companheiros do movimento espírita, é pessoa daquele período, pessoas antigas, não tem nada a ver. Espírito não tem idade. Isso aí. Porque, na verdade, que o espírito não bem se identificou com a doutrina espírita, embora conheça a codificação, embora saiba as perguntas do livro dos Espíritos, mas há uma coisa básica: lutar para que possamos praticar. E chega na idade, com bastante idade, e aí, não, isso é novidade, na minha época, o que você acha disso aí? Na verdade, são clichês, né, Givanildo, que a gente precisa romper com esses clichês. Né? Porque, por exemplo, quem dá exemplo típico de tudo isso que eu estou colocando aqui, né, são companheiros mais maduros do próprio movimento, como o Divaldo Pereira Franco, né, que nos emociona até hoje, né, nos seus... E como emociona? Né, nos seus além de 80 anos, né, porque agora eu não sei precisamente com qual idade está Divaldo, ele acabou de fazer aniversário agora recentemente, mas enfim, Divaldo é um exemplo de maturidade e um exemplo de pessoa que está sempre antenado, né, que está sempre em constante renovação. Porque não existe pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. E não existe o vício, não existe o ranço de ficar estagnado, né? De rejeitar a ideia só porque ela se torna uma ideia diferente de tudo aquilo que ele já assistiu. Ele faz ali o crivo, né? Usa o crivo da razão, né? E acolhe o que ele acha conveniente acolher. Então, Divaldo é um senhor maduro, né? Mas porém pleno, né? É um homem integral, né? E exemplos aí maravilhosos de companheiros jovens, né, que estão despontando aí no movimento, o próprio Haroldo Dutra, Alberto Almeida, né, queridos amigos aí da oratória jovens que estão nas mocidades. Aliás, jovens que estão nas mocidades. Prestar atenção nas mocidades. Os espíritos estão dizendo isso.
Há médios, como o próprio Divaldo, Transição Planetária, anunciando, Isso. que já foram anunciados anteriormente, desde a série do nosso queridíssimo André Luiz, Exato. que estão retornando. Então, precisamos identificar. E que estão retornando num momento decisório para o próprio planeta, né? Exatamente. De momento de virada, né? Exatamente. E por isso que estão retornando. Por isso estão retornando. E agora, sabendo que estamos entrando num outro plano de vida, embora as aparentes confusões, ou seja, isso aí é que não só é bem turbulência. confusão, é só turbulência, para nos obrigar a gente a entrar mais dentro de si próprio, não é isso? Isso. Mas nós estamos, portanto, que maravilha. Você quer complementar com alguma coisa a mais, dizer alguma coisa a mais? Na verdade, até pegar Quer talvez... dizer, por exemplo, o site. O site do Sérgio, também, né? se alguém quiser modelos seus, se você pode, naturalmente... do Sérgio. Do Sérgio, é um plano de trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Eu quero agradecer aqui publicamente, inclusive, a minha equipe, a equipe da área de comunicação do Sérgio, né? Sim. Que traz aí figuras maravilhosas, como a própria Darcy. Darcy Neves Moreira, grande Neves Darcy, Moreira. Minha amiga de muitos anos. Né? Exato, Darcyzinha está com a gente lá na equipe e justamente ela nos auxilia muito nesse contexto evangelizador da própria comunicação, né? Porque ela é uma exímia evangelizadora, né? E trabalhou nessa seara durante longos e exitosos anos, né? Sim. Então a gente está lá com o nosso site do Sérgio, www.serge.org.br. E dentro do site, que é um portal, a pessoa que se interessar mais especificamente pela comunicação pode procurar lá a aba da comunicação. O site está recheado de novidade, tem muita coisa, tem vídeo, tem Facebook, tem os programas que vão ao ar na rádio, que são depois, ficam lá em playlist. Qual é o horário lá da rádio? Da rádio é domingo às 10 da manhã. Como é o nome do Sérgio em Movimento. Maravilha. É o Sérgio em Movimento, né? Que é visto, inclusive, via internet. Isso, também, que é visto via ouvido internet. E visto também, e visto. Né? E a gente tem uma série de vídeos, enfim, o site do Sérgio está bastante interessante em termos de conteúdo, né? E que vale a pena a visita. E agradecer a presença, assim, a possibilidade da presença aqui junto a você, Givanildo. A todos nós, na verdade, é um prazer tê-la conosco. Obrigada. O GD está à disposição de Obrigada. Todos os companheiros aqui, né? Não só no meu caso, junto com o Nelson Andrade, que faz parte do grupo, e outros companheiros também. Tá certo. Até outra oportunidade. Até mais. Como é que é teu logo em esperanto mesmo? Diz devido. Diz devido. Até a próxima oportunidade. Tchau. Queridos espectadores. Tchau.